pessoal, então, agora a gente vai continuar aqui com as nossas tarefas, agendamentos, grafos e buscas. E vamos voltar para o nosso conceito inicial lá de um serviço de busca na web, algo que a gente discutiu desde a primeira semana, tá? A gente vê que isso tudo está entrelaçado, são conceitos que a gente foi desenvolvendo e agora a gente vai dar uma olhadinha mais em como é que funcionaria um serviço de busca com base nessas outras estratégias, desses outros conceitos que a gente estudou, tá bom? Então, vamos ver aqui que seria um serviço de busca na web. Primeiro, vamos lembrar como é que a web cresceu, que a gente já estudou isso também lá no século passado, né? Vamos buscar onde? Vocês lembram que, no começo, a web era um punhado de páginas, né? Tim Berners-Lee tinha 2 páginas lá no site dele primeiro. Então, na realidade, de 94 até agosto, desde 94, quando começou, olha só, a gente saiu de 91, que eram as 2 páginas que tinha lá no site do Tim Berners-Lee, né? Para 14 em 92, para 623 em 93, e começou a crescer esse negócio, né? Bem exponencialmente, muito rapidamente, né? Tanto que a gente viu que no dia 8 de 8, eu capturei essa imagem aí com esses quase 2 bilhões de páginas. Então, aliás, páginas não, site, um conjunto de páginas. Então, olha só, nem coloquei, eu coloquei só para brincar essa outra página, porque aqui é lógico que não dava para ver nada dado o tamanho dessa escala aqui, né? Aqui, certo? Bom, então como é que se fazia antigamente, né? Como é que se procurava? Quando eram 2 só, não tinha muito o que ver, né? Mas como é que começaram os serviços de busca? Porque conforme as páginas os sites estão crescendo, tem que saber onde é que estão as coisas, a gente faz isso todo dia. Um dos primeiros, e tem uma briga de quem foi o primeiro, quem não foi o segundo, não vou entrar nessa briga, tá? Mas existem aí várias histórias, versões da história, como sempre, são versões. E o Yahoo, esse mesmo Yahoo que vocês conhecem hoje em dia, né, tem a história dele lá no guide, um guia para www 94, que olha só quantas páginas eles indexavam, ele já indexava naquela época, né? E junto com ele vieram outros, esse é o www também de 94, tá? E com isso vai, o Alta Vista já é de 99, né? Pode ser que alguns vocês aí tenham visto. E começaram a melhorar as imagens, né? Melhorar as técnicas aí, mas a indexação, do jeito que a gente viu lá, né, no comecinho do curso, tá? Esse é o Jump Station, que também tinha, olha lá, você viu a página dele, bonito, né, o layout, olha esse web crawler, web, né, teia, tal, crawler é a areiazinha que vai rastejando na tela, tá? Então, de 95. Né? Então, o que esses caras faziam? Eles, de alguma maneira, faziam um tal do índice remissivo que a gente conversou lá no começo do curso, né? Pegavam as páginas, viam que palavras que tinham lá dentro de uma técnica, e viam quais eram as palavras que eram importantes para criar um índice que nem esse, que foi o que a gente viu no começo do curso. Certo? Muito bem. O que acontece? Bom, quando começou isso, o que as pessoas que queriam aparecer na web faziam? Não é importante que as páginas estejam lá do jeito que a gente viu aqui? Ó, esse slide é lá do começo do curso, hein? Lembra que eu vou pegar o termo, por exemplo, a página A tem... O termo 1 está na página A, e o termo 2 também está na página A, o termo 3 está na página C e D. Né? Esse slide aqui é o mesmo de antigamente. Né? Então, as pessoas descobriram, né, as pessoas que queriam aparecer na web sabiam que aqueles mecanismos de busca que estavam oferecendo indexação para os usuários, eles utilizavam esse tipo de informação. Utilizavam o conteúdo, os termos e a estrutura, que também a gente viu lá, no começo do curso, que vocês navegaram lá naquelas animações que eu fiz para vocês. Muito bem. O que aconteceu? Eu quero aparecer. O que eu quero aparecer? Se termo é importante, o que eu faço? Ou se ligação é importante, o que eu faço? Bom, sabe como é que é, né? Começaram a enganar os geradores de índice remissivos. As pessoas que queriam aparecer enganavam as outras pessoas, ou enganavam o programa que ia fazer a indexação, tá? Como? Né? Spam, lixo, né? E enganadores. Por exemplo, termo importante então eles colocavam na página deles lá, palavras, está vendo aqui que não dá para enxergar quase? Eram termos invisíveis, não dava para enxergar mesmo, eles escreviam branco em fonte branco.
Uma coisa que era importante, por exemplo, abóbora. Faz de conta que a abóbora é importante. Nós estamos na temporada de abóbora e todo mundo quer comprar abóbora. Tá bom? O site dele não tem nada a ver com abóbora. Nada, nada, nada. Só que ele quer aparecer. O que ele faz? Ele escreve escondido na página dele abóbora, 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 trocentas vezes. Milhões de vezes. O que acontece? Escreve em branco no branco, escondido lá atrás. Você não vê. O usuário não vê. Mas o programa que está lá navegando na página vê. Porque ele não está lendo a página, ele está processando o conteúdo da página, né? E com isso, aquele programa vai achar que aquela página é super importante para a abóbora. Tem um monte de vezes abóbora. E quando alguém for procurar abóbora, ele vai sugerir aquela página. Sendo que o pobre, coitado do usuário, vai chegar lá e vai ver que não tem nada a ver com a abóbora aquela página. Né? Então, os enganadores, né, eles usam esse tipo de estratégia para enganar os programas que fazem a indexação, que vão gerar aquele índice remissivo do jeito que estava lá, naquela ideia que a gente fez anteriormente, né? E aí o índice remissivo cai na dele, né? Porque se ele está considerando palavra. E aí ele também engana fazendo ciclo. Ele fala, depois que você caiu na minha página que não tem nada a ver com a abóbora, todos os meus links daquela página, meus não, daquele cara que está te enganando, ele fica ligando para a página dele mesmo. Né? Liga para o meu amigo, que liga para a página do meu amigo, que liga para mim de novo. Liga para aquele amigo, para aquele amigo, para aquele amigo, que liga para alguém de novo. Que liga para aquele amigo, para aquele amigo. Esse ciclo que a gente acabou de ver na aula na última videoaula, tá? Ele cria ciclos e deixa você preso naquele conjunto de páginas. Tá? É isso que as pessoas fizeram. Descobriram que a web era assim, que as pessoas queriam buscar e que era a maneira que os programas conseguiam indexar as páginas. Bom, já viu, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que dar um jeito de mudar isso. Né? Então, as pessoas começaram a pensar, a gente precisa mais do que os índices remissivos que a gente tinha lá. Né? E alguns pesquisadores, né, para variar, tinha sempre pesquisadores, falaram, mas espera um pouquinho, tem alguma maneira de eu enxergar, de identificar o quanto que uma página é importante, sem considerar só o conteúdo dela? Sem considerar só quantas páginas, quantas vezes ela tem abóbora lá dentro? Né? O quanto essa página é importante para algum usuário que vá buscar por abóbora, sem considerar, considerando mais do que o número de vezes que a abóbora tem lá dentro. Né? Então, algumas pessoas pensaram, bom, peraí, os pesquisadores falaram, peraí, tem uma maneira de identificar o quão importante é uma página? Né? Essa figura aqui é velha conhecida nossa, né? Tá vendo? Lembra que eu falei dos nozinhos que são importantes, que está cheio de paginazinhas indo dele? Tá? Isso aqui dá para ver, né, que alguns pontos no desse grafo, que agora eu posso falar grafo, que a gente viu na aula passada, né? Essas arestas com esses grafos, ó, são mais importantes. Ó, esse aqui, esse nó, ele é o nó que ele aponta para um monte de outras coisas. Ou então, você pode enxergar que é um monte de outras coisas apontando para aquele nó, dependendo da direção que você vai. Legal, né? Ou dependendo da direção que de fato está na página. É algo parecido com o que a gente vê ainda. Se você procurar um mapa de voo de uma companhia aérea, por exemplo, ou de um aeroporto, você vai ver que esse aeroporto tem ligações com tudo isso aqui. Né? Então, o que acontece? Essa página aqui é muito importante. Esse aqui é um ponto, é uma cidade onde tem um aeroporto, que é importante para você ter acesso a outras várias cidades. Né? E explorando este conceito, né, de páginas importantes, né, os pesquisadores começaram a olhar qual que é a estrutura, o que essa estrutura do grafo me diz. E aí, o que a gente tem? A gente tem dado um conjunto de nós, né, e as arestas que conectam esses nós, na realidade a gente tem as direções, né? Por exemplo, esse nó aqui, ó, ele tem a aresta que liga, que chega nele desses outros três aqui, né? E já esse tem vindo aresta para ele e ele também manda para outros. Né? Então, os pesquisadores começaram a perceber que seria interessante também identificar quem seriam esse núcleo de nós aqui, que seriam importantes, e quem que seria esse núcleo expandido, esse conjunto básico que seria expandido, que cerca todo esse conjunto de nós com as ligações entre eles. Tá? Com isso, começou-se a elaborar novos conceitos.
E aí vocês podem ter ouvido falar do Google, né, que é um de longe, do mais utilizado serviço de busca hoje, né? E, na realidade, vocês já ouviram falar de Google, mas o algoritmo que tem por trás dele, né, nem todo mundo ouviu falar, chama-se PageRank, ou PageRank em inglês, rank. O que é rank? Rank é ranquear, ranqueamento, ó. Vamos ranquear quem são as pessoas que mais fizeram doce de abóbora, né? Então, vamos considerar, a gente vai contar lá quantas vezes as pessoas fizeram abóbora. A gente vai ter uma lista ranqueada, quem que é o primeiro jogador, no ranking de tênis, quem são os primeiros jogadores, no ranking de vôlei, quais são os primeiros jogadores. Na realidade, então, o que o pessoal, na realidade, os dois fundadores da Google observaram é que seria interessante ter uma maneira de ranquear todas as páginas da web que eles pudessem alcançar, né, de alguma maneira. Por quê? Né? Porque com isso eles conseguiriam identificar ou dar importância para essas páginas todas, né? Independentemente, também considerando, né, o conteúdo delas, mas para quê? Para pegar esse pessoal que tenta enganar os motores de busca, que a gente viu agora há pouco, né? E falar assim, a mim você não engana, tá? Ou pelo menos fica mais difícil de enganar. Então, o que o PageRank faz, né? Ele tenta ranquear todas as páginas, vocês estão vendo? Então, essa página amarela, essa página maior aqui, tá? Por que ela é grandona assim? Tá? Porque tem um monte de gente apontando para ela, tá vendo? Então, ela é uma página importante. Vocês estão vendo que a página vermelha não está apontando, parece que não está apontando para ninguém aí? Mas por que ela é importante? Por quê? Ela não está apontando para ninguém, só que, olha só, essa página é maior, super importante, está apontando para ela. Então, ela está sendo referenciada por alguém que é importante, portanto, ela também é importante, ela herda aquela importância, tá? E por que essa página, de novo, é importante? Porque tem muita gente apontando para ela, e aí vai, ó. Então, essa aqui que eu estou apontando agora, ela aponta para que ela é importante, né? E ela é apontada por várias outras. Então, essa importância... mas eu conseguiria fazer isso com aquele outro mecanismo de só pegar a estrutura da página? Sim, mas aí você fica preso a páginas que são, de fato, representadas e apontadas por outras. Mas você não consegue herdar, por exemplo, de páginas que não estão relacionadas, né? Você só consegue, do jeito que foi calculado aqui, uma página indiretamente vai dar importância para uma página que está longe, tá? Longe dela, porque tem vários caminhos, o caminho uma hora chega lá, tá? Então, como é que faz essa criação de ranking aí? Bom, primeiro, a gente tem, olha só, aí de novo, a gente pega do pequenininho, decompõe o problema, pilares do pensamento computacional. A gente olha, decompõe o problema e depois vai montando a solução, lembram, né? Então, olha essa aqui, essa página A aqui, ela está sendo apontada por B, por C e por D. Tá vendo, né? Muito bem, legal. Então, o que se fez aí, ó? Qual que é a probabilidade de eu chegar em A? Se for assim, a probabilidade de eu chegar em A é a probabilidade de eu chegar em B e ir para A, porque B só vai para A, nesse caso, mais a probabilidade de eu chegar em C e mais a probabilidade de eu chegar em D. Não é? Então, ó, a probabilidade de A é a probabilidade de B mais C mais D. Por quê? Porque para chegar em A eu tenho que ir por B, por C e por D. Tá? Simples assim. E se eu tiver páginas que referenciam mais de uma página? Então, agora eu tenho A e B leva em A, C leva em A e D leva em A, do mesmo jeito. Mas, além disso, olha só, D leva em C e B também leva em C. E ainda por cima, D leva em B. Olha só, deu um nó, fez um ciclo aqui, tá vendo, né? Não, fez ciclo não, não fez ciclo não, ó. D teria ciclo se tivesse alguém apontando para o D, não tem. Então, olha, veja, o que acontece? Eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente fez aqui e vou aplicar aqui. Então, ó, para chegar em A agora, é a probabilidade de eu chegar em B, só que dividido por 2. Por quê? Porque B, na realidade, agora, ó, leva para 2 possíveis destinos.
E C? C leva para quantos? Só para A, então é a probabilidade inteira dele. E D? D leva para A, para B e para C. Então, é a probabilidade de eu chegar em D dividida por esses três. Olha aqui. Essa fórmula aqui, ó. A probabilidade de chegar em A agora é a de B dividido por 2, a de C dividido por 1 e a de D dividido por 3. Percebeu que é a mesma coisa, assim, que a gente tinha feito antes? Só vai dividindo? E a gente pode generalizar isso tudo fazendo aqui, ó. Então, na realidade, a probabilidade de A é a probabilidade de B dividido por o número de links que saem de B, que é isso aqui, né? No caso de B é 2 aqui em cima, mas se ele tivesse mais, seria esse número de links. A probabilidade de C, mais a probabilidade de C dividido pelo número de links que saem de C, e mais a probabilidade de D dividido por número de links que saem de D. Né? E se eu tivesse mais páginas? Então, no fundo, eu vou somar todas aquelas páginas que tem que dar essa aqui, ó. Então, a probabilidade de eu chegar na U é a somatória de todas as probabilidades de páginas que chegam até ela, dividido pelo número de links que cada página sai. Né? Eu relativizo a importância da probabilidade de chegar naquele destino com base na possibilidade de onde é que... Quantos links que eu tenho daquela página fonte é que aquela página de destino que eu estou indo. Tá? Duas grandes vantagens. Vocês estão vendo que essa estrutura que a gente quebrou o problema em dois, dividiu, tá? A gente começou assim, depois a gente estendeu para essa estratégia aqui e a gente generalizou para isso aqui, né? Lembra? Generalizar, identificar os padrões e abstrair, né? E conseguir verificar como é que isso resolve o problema de maneira geral. E eu vou somar, no final da história, essas partes para resolver o meu problema. Esse detalhe, esse tipo de construção é interessante por quê? Porque ele resolve tanto o problema de um nó chegar no outro e esse outro não ter destino, que era uma das estratégias que o pessoal fazia lá quando você quer enganar o web crawler, quer dizer, você chega em mim e você não sai de mim, porque na realidade você pode até sair de mim, mas vai tudo para os meus amigos aqui, ó, certo? Então você fica aqui então você fica preso naquele buraco que você caiu ali, tá? Que a gente chama até de, em inglês a palavra é ralo, você joga, porque você cai naquele ralo e você vai lá em buraco, você não consegue mais sair dali. E também resolve o problema de ciclos, que eu estou apontando para o outro, apontando para o outro, apontando para o outro, e ninguém sai dali, tá? Então, com isso tudo, o que o pessoal propôs? Em vez de eu chegar, quando eu estiver navegando, o meu web, a minha aranha lá vai navegar, né? O meu programa vai navegar, e ele vai, além de considerar os links que existem de uma página para outra, ou os links que existem de uma página para outra, ou todo mundo que leva em A e para onde, cada um daqueles que leva em A, para quantos outros eles levam, né? E falou assim, e eu ainda vou dizer o seguinte, cada um dessas arestas, desses links, tem uma probabilidade de ser selecionada. É como se eu tivesse um astronauta, ou um navegador, que num determinado momento, né, fosse, essas imagens, eles usam essa imagem aqui mesmo, ó, ele fosse falar assim, agora eu vou para algum lugar, tá? E, na realidade, apesar deles usarem esse termo aqui do transporter, é como se o programa... Por que usa o termo transporter? O programa que está lá passeando, a probabilidade é essa, a probabilidade é essa, a probabilidade é essa. Agora, em algum momento, eu vou pegar aquela probabilidade, vou sortear, vou atribuir uma probabilidade, de maneira que eu sorteio, em vez de eu ir para cada uma dessas, eu vou para uma outra completamente diferente. Então, eu divido a probabilidade de eu decidir para onde eu vou navegar, considerando todas as outras possíveis páginas que existem. Né? Então, é uma probabilidade bem pequenininha, mas todas elas somando vai dar o nosso 1 lá. Então, entre 0 e 1. Então, é como se eu chegasse aqui em cima e falar, aperta o botão aí que agora eu vou para algum lugar. Não necessariamente, eu posso ir para um dos links que está aqui, mas eu não necessariamente vou para o link que está aqui, eu posso ir para qualquer página. Então, na realidade, apesar de que eu fui atrás dessa imagem para a gente aqui do transporter, né, do Star Trek, é mais para essa imagem aqui, ó. Era um filme que eu assistia quando eu era criança, poucos de vocês aí conhecem, que você entrava no tal do túnel do tempo. Por quê? Porque você entrava no tal do túnel do tempo, só que você entrava porque você tinha que sair de onde você estava por algum motivo, só que você nunca sabia onde você ia cair.
né? E é essa a ideia que quando você está navegando, o programa está decidindo para onde vai, para selecionar, ele simula para decidir as probabilidades e ir para qualquer outra página que existe, tá? E com isso a gente tem a gente soma, né, aquele fator de amortecimento D, né, a cada uma das probabilidades. A gente divide, então, no fundo a gente tem D que vai somar isso aqui, vai dar tudo 1. Então a gente vai ter o número de páginas, 1 menos D, e a gente vai chegar nessa probabilidade de eu chegar em A aqui, ó, sendo aquela que a gente tinha mesmo normalizada, digamos assim, por aquele peso, tá? Ninguém precisa decorar essa página aqui, não, decorar essa fórmula aqui, não. O que isso está me dizendo é justamente o que a gente estava dizendo antes lá atrás. Tem uma página, eu posso ir para qualquer uma daquelas que tem lá e mais qualquer uma outra que exista na minha web toda. Então, essa que quer dizer essa carinha aqui, né? Essa figura aí, que é uma versão daquela lá que eu apresentei agora há pouco, que tem, ó, então a gente tem, essa aqui é aquela vermelhona grandona, vermelha, essa maior, a grandona, ela está somando, ó, se vocês aplicarem aquela fórmula, vocês vão ver que essas páginas aqui todas contribuem, né, com 1,6% desse número de páginas que eu tenho aqui, né? Cada uma delas, se eu chegar aqui sorteado e chegar em qual página eu vou cair, eu tenho, em cada um desses nós, eu tenho 1,6% de probabilidade de chegar aqui, em cada um desses tamanhos, versus esse aqui já tem 8,1%. Por quê? Porque além do mínimo que ele teria, né, que seria 1,6, ele também tem essa soma dessas probabilidades das páginas que estão apontando para ele. E a mesma coisa aqui. E é por isso que quando eu chego aqui, apesar desse cara não estar, só tem um apontando para ele, a probabilidade que ele herda é enorme, né, de chegar, de alguém vir aqui, porque é esse grandão que está apontando para ele. Tá? O legal disso aqui também é que qualquer página, por mais insignificante que seja, tem uma pequena probabilidade de ser referenciada pelo motor de busca, pelo serviço de busca, porque ela existe na web. Simplesmente por fato dela existir, ela pode ser recomendada. Tá? Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Gente, essa semana a gente viu tudo isso, a gente viu conceitos relacionados a agendamento de tarefas, buscas, ordenação, que cria conceitos que a gente apresentou, que a gente viu nas semanas anteriores. A gente viu conceitos de... E aí a gente viu que isso, na realidade, está sendo modelado, pode estar sendo modelado por grafos nos nossos programas. E uma outra super aplicação de grafos é esse PageRank, que é esse algoritmo, ou algoritmos como o PageRank, que são variações dele que hoje existem, que vocês estão usando no dia a dia, que dão para a gente essa certeza, né, de que, bom, que tentam garantir para a gente que a gente pode alcançar qualquer página da web, considerando a importância dela. Até a semana que vem.